temos duas queridas pessoas no nosso coração, pessoas que a gente conhece, de uma índole incrível. Então, não saia, fique até o fim desse programa assim. Pastor Jorge, o senhor já nasceu no berço evangélico? Conta um pouco para nós a sua vida, como que foi a sua... Se não nasceu, como foi a sua conversão? Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal conhecer quem é você. Primeiramente, a paz do Senhor, para todos que nos ouvem também. E se não é ainda evangélico, através dessa noite, eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar contigo. Então, uma boa noite também de salvação para aqueles que nos ouvem. A minha conversão, eu gosto sempre de falar, e são poucas as vezes as oportunidades que me deram para falar um pouco da minha conversão. Aliás, eu nasci no berço evangélico. Quando eu tinha os meus 2, 3 até 4 anos, meu pai se converteu na igreja Avivamento Bíblico. E ali, meu pai, com 9 filhos, levava aquela criançada toda para a igreja. E foi onde nós nos firmamos. Aprendemos com meu pai. Ele nos ensinou, levava nós para a escola dominical, nos ensinou a amar a Deus, amar a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor. Meu pai foi um grande homem de Deus, um trabalhador na obra de Deus, e nos ensinou neste caminho. E nós hoje estamos até hoje. Houve uns percalços no meio do caminho, na idade da... Hoje é adolescência, né? Naquela época era jovem, né? Hoje, na época da adolescência, nós saímos um pouco fora, mas Jesus nos trouxe novamente. E estamos aqui até hoje para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor, eu queria saber assim, todo mundo tem uma palavra-chave da Bíblia que ela toca no fundo do coração e serve você para sempre. Qual seria a sua? O meu é o Salmo de número 46, verso, se eu não me engano, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa leitura falou muito comigo numa época difícil da minha vida, onde passei uma luta muito grande, muita dificuldade, e certa vez, bastante angustiado, bastante sofrível, fui buscar uma palavra, e veio essa palavra dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então, ali vem falando do salmista, vem falando que o Senhor é fortaleza, bem presente na hora da angústia, né? E a gente vai lendo, e chegou naquele local e falou: aquietai-vos. E isso consolou meu coração e me fortaleceu, entendeu? Me deu forças para caminhar mais um bocadinho. E esse bocadinho que eu caminhei, o Senhor me deu vitória. Amém. O Senhor me deu graça. Amém. Essas palavras são o Espírito Santo, né, que fala com a gente. Então, muitos que não entendem que o Espírito Santo fala, essa é um exemplo, né, um modelo, né, que ele fala em várias formas, né, e cada um é de um jeito. Exato. E principalmente através da palavra dele, né? Isso. Pastoral, né? Isso. Na verdade, eu sou evangelista também, credenciado, entendeu? Mas pastor, dirigente da igreja, faz muito tempo. Mas só que a minha vida pastoral foi da seguinte forma: eu comecei nessa igreja desde 1990, quando foi construída essa igreja. Eu congregava ali no Jardim Molon, nesse mesmo ministério, e depois construiu aqui perto da minha casa, então comecei a congregar aqui. Aí eu era apenas um cooperador, né? Um cooperador. Aí houve uma época que que teve aqui a cruzada Bernard Johnson, não sei se você já ouviu falar. Sim. Do Bernard Johnson. Houve aqui a americana cruzada Bernard Johnson. E fui convocado a trabalhar como é que fala? Eu falei agora aí nesse congresso do Bernard Johnson, né? Então, o que aconteceu? Um pastor foi lá do Morro José
Saito, não sei se vocês conheceram, um japonês, era um novo convertido, nós congregávamos ali na igreja, e eu tinha um Fiat 147, e aí o que aconteceu? O meu carro, nós trabalhando nessa cruzada Bernardo Johnson, um carro veio a colidir com o meu carro, nós capotamos, certo? E não sei, Deus tem seus propósitos, seus planos, e eu fiquei indignado. Primeira coisa, aquele ano eu fiquei desempregado, fui mandado embora de uma empresa boa aqui de Americana, e estava já há 4 meses desempregado. Aí fui trabalhar nessa cruzada, o único carro que eu tinha, que tinha me sobrado, além da casa, aconteceu esse fato, o carro deu perda total. Fui para o hospital, não como ele foi, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, eu perdi o emprego no começo do ano, no final do ano perdi o carro. Aí numa reunião de obreiro, estava eu e meu pai, eu falei, olha, meu pai estava do meu lado, eu falei, olha, eu não entendo o que Deus está querendo de mim. Amém. Só que nesse intermédio de tempo, o pastor hoje já dorme no Senhor, morreu há 2, 3 meses atrás, o pastor Antônio Amâncio, né? Pastor Antônio Amâncio. Aliás, ele é pai do pastor Samuel, que dirige a igreja do Jaguari. Ele me chamou e falou, irmão Jorge, você tem perfil de presbítero, vou te levar ao presbitério. Eu falei, irmão, para com isso, as coisas não estão legal, não está bem, mas vou te levar ao presbitério. Eu falei, amém. Aí na outra reunião, depois de todos esses fatos aconteceram, eu fui sagrado a presbítero. Aí eu fui sagrado a presbítero, meu pai sempre do meu lado. Aí eu falei pro meu pai, pai, será que é de Deus? Essa sagração, será que foi de Deus? E isso eu falando com meu pai ali na hora. Aí o pastor que estava pregando, na época, era o pastor Carlos Bertolassi. E Deus usou ele de uma forma tão especial, tão gloriosa, que na mensagem dele ele falou assim, você que está em dúvida com o seu ministério, saiba que fui eu que te consagrei, fui eu que te trouxe até aqui. Eu tinha falado com meu pai isso uns 3 minutos atrás, enquanto ele pregava. Meu pai tocou no meu lado e falou assim, precisa falar alguma coisa? Eu falei, não, deixa quieto. Deus já falou. Então, aí a partir desse momento, houve uma oscilação de pastor na nossa igreja. Entendeu? Houve uma oscilação muito grande. Entrava um pastor, não dava certo, aí o pastor João Torresan, que era o nosso pastor presidente na época, ele falava assim, vamos colocar o Jorge, o presbítero Jorge, como pastor interino. Né? Aí me deixava lá dirigindo a igreja 10 meses. Aí colocava outro, um pastor mais experiente. E explica pra gente o que é pastor interino. O pastor interino é aquele pastor que não é oficial. Entendeu? Ele não é oficial, ele está lá interinamente. A qualquer momento pode chegar um outro oficial e tirar o interino. Entendeu? Só daí para tapar um cara crachá. Tapar uma vaga, entendeu? E o pastor João fez isso. E quando chegou o pastor, não me lembro o nome do pastor que chegou lá, ele me tirou e colocou o pastor que era interino e eu continuei sendo presbítero, continuava ali. Só que houve muita oscilação. Aí, de repente, esse pastor ficava lá 2, 3 anos, não dava certo, saía e colocava o interino de novo, que era eu. Aí colocava ali, fiquei mais 1 ano e colocava outro pastor mais experiente, colocou, tirava, não dava certo, aí vinha o interino de novo. Aí aconteceu isso umas 4 vezes. Até que em determinada época, o pastor João, o pastor João Torresan me ligou, porque um dia eu fui me tirar, ainda falei para minha esposa, eu falei, olha, para mim chega, eu não quero mais dirigir igreja não. Só que uma vez o pastor João me ligou, ele falou assim, irmão Jorge, eu estou muito angustiado, preciso colocar alguém aí na congregação e não tem ninguém para colocar aí. E eu tentei vários e não deu certo, eu queria ver se o irmão voltasse de novo. Eu até não dei a resposta para ele na época. Eu falei, pastor João, vou falar com a minha família. Eu falei, fala com a sua família. Eu falei com minha esposa, minhas filhas, não queria. Mas enfim, bom, estava no coração, entendeu? Assim, humanamente estava na veia, mas estava na alma, estava no espírito isso aí, entendeu?
Não é a vontade, é o desejo e o amor pela obra. É a necessidade de ver o meu pastor presidente daquele jeito. Falei, não posso deixar. Aí o pastor veio, já falou assim, agora você é oficializado pastor da igreja. Isso foi em meados de 1999 a 2000, por aí, se eu não me engano. Entendeu? Estamos aí até hoje. Há trancos, barrancos, mas Jesus tem nos guardado. Maravilha. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém. Tem mais a leitura em si, era muito bonita, né? Era muito gloriosa. Então, essa leitura do Evangelho de Jesus em João 15, ele nos traz ao conhecimento, ao entendimento que Jesus, irmão, é a fonte de todas as coisas. É nele que a gente consegue o nosso sustento. Então, o que Jesus quer dizer? Quando Jesus nos chama para esse trabalho, para esta obra, Jesus não quer que ninguém viva ou seja uma estagnação. O que Jesus quer que nós sejamos? Frutífero. Frutíferos. Jesus, ele se coloca como a videira. O que é a videira? A videira é o tronco, né? É o tronco. E nós somos as varas, né? As varas, não é aquela que fica ligada no tronco. E que quando você está ligado em Cristo Jesus, está ligado no tronco, você dá fruto. A gente vê muitas pessoas hoje falar de Jesus. Eu amo Jesus. Eu tenho Jesus. Eu já aceitei a Jesus. Mas, irmão, as pessoas não falam de Jesus, mas não conhecem o Jesus da videira. Não conhece o Jesus, aquele que nos alimenta, nos sustenta. Hoje eu estava conversando com um senhor de 91 anos, estava na casa dele, e ele estava dizendo para mim que não precisa ir numa igreja, numa reunião, para ser salvo, para ser um cristão. Então, como uma pessoa dessa vai estar ligado em alguma coisa, viu? Se ele não está no lugar, no local, se ele não estiver ali. Então, para que nós estejamos ligados em Cristo, nós temos que estar lendo a sua palavra. Então, eu respondi para ele e disse para ele, mas se o senhor ora na sua casa, fala com Deus na sua casa, entendeu? Então, o senhor não está ligado em nada. Não adianta o senhor falar Senhor, Senhor, isso não vai te levar para o céu. Agora, se você estiver ligado em Cristo, Jesus quer que nós damos fruto. Jesus nos chamou para levar a sua palavra, porque por isso que nós somos dispenseiros de Cristo Jesus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós somos dispenseiros, isto é, nós temos na dispensa alguma coisa para oferecer. Porque, na verdade, os amigos, os vizinhos, eles vêm procurar alguma coisa em você. Olha, ali tem um pastor, ali tem um obreiro, ali tem um evangelista, ali tem um crente. Viu? Vai lá, ele tem uma palavra para você. Seu filho está doente, tem alguém endemoniado, ali tem um crente, chama ele. Então nós temos que ter na dispensa alguma coisa. E é por isso que Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, na verdade, o perigo maior disso aí é Deus. Que quando ele vem lavrar, ele vem procurar fruto.
Né? E se não tiver fruto, como diz a palavra do Senhor, ele diz, o que diz aqui? Toda vara, não, o que diz aqui? Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa. Ele tira e limpa. Então, se você não estiver dando fruto, o que ele faz? Deus vai tirar, mano, porque ele é o lavrador. Entendeu? Ele é o dono da obra. Jesus, aliás, Deus, ele provou o seu amor para conosco dando o seu filho. Como nós dissemos na escola dominical, se você ama Deus, você ama Jesus, então prova. Prova que você ama Jesus. Falar de amor apenas de lábios, irmão, isso é fácil. O próprio Jesus falou isso em Romanos capítulo 10, se não me engano. Esse povo, eles me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós não queremos ter o coração longe do Senhor Jesus, mas perto. Nós não queremos ter a mente longe do Senhor Jesus, mais perto. Porque, na verdade, irmão, o Senhor Jesus, até hoje, ele continua sendo a videira. Nós, a igreja, irmão, continuamos sendo as varas. Agora, a videira não está dando como é que fala, a vitamina correta. A videira não está dando o alimento correto para que as varas dê fruto. Não, irmão. Jesus é a videira e ele está sempre dando a vitamina, o alimento correto. Agora, as varas que não são boas, né? Como diz aquele hino lá, né? Jambuzeiro bravo, né? Exato. Jambuzeiro bravo não dá fruto Não bom. dá fruto bom. Entendeu? Então, é isso que acontece. Muitas vezes essas varas não é um jambuzeiro bravo. E essas varas que não tiver ligado, professor Jorge, morrem. As secas, nosso irmão relator, se não tirar, amor, ela atrapalha as outras. Ela mata as outras. Entendeu? A irmã passou por uma fase complicada semana passada, entristeceu, mas vara é jambuzeiro bom. Senão tinha caído. Entendeu? Mas Jesus, irmão, ele tem tido misericórdia, tem dado graça. Então ele continua dizendo, eu sou a videira, vós as varas. Não esquece que você é apenas vara. Você não é a videira. Entendeu? Você não é a raiz. Você não é a cabeça. Você é apenas vara. E vara, o que vara faz? Só dá fruto. Entendeu? Só dá fruto. Só isso que as varas faz. Então quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quero dizer para você o seguinte. Você pensa que é o grande homem, o forte, a fortaleza, o presidente, ou seja quem for, sem Jesus, você e eu não somos nada. Entendeu? Nada. Nós só somos o que somos porque Jesus é misericordioso. Você está onde está porque o Senhor é bom. E por isso, deixa Deus fazer a obra. Ele é a videira. Você é apenas uma vara. Eu sou uma vara. Então vamos dar fruto, viu? E que esse fruto permaneça para a glória de Deus. Na verdade, o lavrador ele dá uma geral. Limpa, esterca. Ele dá uma limpada, ele limpa. Por quê? Porque aquela que está dando fruto, dá mais fruto. Porque se tiver uma vara que não dá fruto, ele atrapalha aquela que está dando fruto. Então ele tira aquela que dá fruto, que não dá fruto, tira ela para que aquela que está dando fruto dá mais fruto ainda. E é muito fácil, assim, a pessoa passar por problema e cair, né? Enfraquecer. E aqui, esses dois que estão falando com vocês hoje, são pessoas exemplo. Porque já passaram por tanta dificuldade, por um problema muito difícil, que se outras pessoas que não tivessem firme, essa vara não tivesse ligada, né, na videira, já teria desistido. O Abraão, esse tempo atrás, contou para nós um testemunho da vida dele,
que deixou assim, eu muito mais fortalecida. Porque o que ele passou e hoje a gente olha nele assim, ninguém imagina que ele passa por tudo isso. Já passei. Que já passou, porque passa, tudo na vida passa. O importante é que a gente nunca desista, que a gente insista e persista, fica sempre no caminho do Senhor, grudadinho nele, vara com a videira. O pastor Jorge agora vai estar falando para a gente sobre a volta de Cristo. A volta de Jesus, a gente tem que estar sempre falando. Aqui em São João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a volta de Jesus é uma promessa. A volta de Jesus é uma promessa. E tudo que Jesus prometeu, sempre cumpriu. E é por isso que a igreja, ela continua aguardando, esperando, ansiosamente. Com todos os acontecimentos que acontecem, seja lá onde for, no Oriente Médio, qualquer outro lugar do mundo, a igreja continua firme esperando Jesus. Por quê? Por causa da sua promessa. E Jesus, ele prometeu que ele vai vir buscar um povo. E esse povo é que está aguardando, mas aguardando assim, não está estagnado, esse povo não está anestesiado, esse povo, além de estar falando dele, anunciando sua palavra, anunciando seu evangelho, procurando ganhar alma, e está glorificando o seu nome, está adorando o seu nome, e cada dia mais adorando a ele, dizendo que Jesus está voltando. Nesses últimos 15 dias, se não me engano, na nossa igreja, 2 almas se renderam aos pés de Cristo. Os irmãos aqui são de lá, são testemunhas. Uma jovem e um senhor também aceitou Jesus. Por quê? Porque isso mostra que Jesus está voltando. Então aqueles que hão de ser salvos, que se achegue, que venha. Porque a volta de Jesus, ninguém pode impedir. Ninguém. O diabo está tentando impedir. O diabo está tentando fazer alguma coisa, mas não consegue. Não vai conseguir. Porque é promessa de Jesus, promessa de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa. A volta do Senhor Jesus vai ser um evento tão espetacular, tão grande, que a Bíblia fala, relata das épocas que houve, né, os grandes eventos. Primeiro, um dos maiores eventos que houve na Terra foi o dilúvio. Isso está marcado até hoje. E outro grande evento foi a primeira vinda de Jesus, que ele veio em forma humana, que até hoje está marcado nos anais da história, na cabeça de todos, mesmo pessoas crente ou não crente, conhece a história do dilúvio, conhece a história de Jesus Cristo. E hoje nós estamos procurando fazer com que as pessoas entendam não só a história de Jesus, mas que conheçam esse Jesus, que conheça o Jesus, o verdadeiro Jesus. A Bíblia diz que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é um caminho, um dos caminhos. Jesus é o caminho. Jesus não é uma verdade. Jesus, ele é a verdade. Então, e é só nele que vamos vencer, que vamos chegar até o fim. Porque a Bíblia diz, no livro de Tito, diz assim que o Senhor vem buscar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele vai vir buscar, porque é dele, pertence para ele, ele comprou com o seu sangue. Ele morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado para comprar esse povo. E este povo, você que está do outro lado aí, dá glória a Deus. Você faz parte desse povo. Entendeu? E se não faz, chegou o momento de você aceitá-lo como salvador da tua alma e
começar a andar na presença do Senhor, como Abraão andou, como Enoque andou, e como outros homens, patriarcas, andaram na presença do Senhor, morreram, viu? Está lá aguardando-nos a nossa chegada, para juntos estarmos adorando a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não vai vir mais, como ele veio da outra vez, pisando na terra. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens, vai vir nos ares, viu? E dali nós, que estamos vivos, a Bíblia diz que nós seremos transformados, mas não com esse corpo humano, mas um corpo diferente, como aquele corpo de Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos. Um corpo transformado. E diz a Bíblia também que aqueles que morrem, aliás, que morreram em Cristo Jesus, eles serão arrebatados primeiro, viu? Eles serão arrebatados primeiro. E depois nós que estamos vivos. E encontraremos com o Senhor nos ares. E dali estaremos para sempre com o Senhor. Isto não é promessa de um presidente, de um ministério. Não, essa é promessa de Jesus Cristo. Eu vou para o meu Pai, mas voltarei para vós. Viu? Porque onde eu estiver, eu quero que vós esteja também. É algo que ele comprou. Tudo que você compra, você quer ter posse. Você quer que ele esteja perto de você. Se você compra um carro, você quer estar sempre perto daquele carro. Se você compra uma casa, você quer estar perto daquela casa. E Jesus nos comprou. E nós somos propriedade dele. Então ele vai vir buscar o que é dele. O que é do mundo, fica aí, que é do mundo mesmo. Mas o que é dele, ele vai levar. Que somos nós, as almas que aceitaram ele como Salvador. Essas almas vão morar com ele, porque pertence a ele, é dele. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Pastor, mas assim, e lá no céu, a gente vai conhecer, vamos supor, meu pai já faleceu. Sim. Eu vou encontrar meu pai, eu vou reconhecer que meu pai. Irmã, aí já é uma incógnita, entendeu? Se eu for falar para a senhora que lá no céu vai ser assim ou assado, eu vou falar que é um achismo. Eu acho que vai ser assim. Mas o meu coração diz assim, porque nós temos um corinho que fala, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, um corinho, um hino, né? Mas primeiro eu quero ver meu Jesus com as marcas nas mãos, né? Que diz aquele corinho. E eu tenho um desejo enorme no meu coração, né? Porque os irmãos sabem muito bem que há uns 2 anos e meio atrás eu perdi minha filha. E eu tenho meu coração um desejo enorme de revê-la novamente, né? E espero que seja assim. Que a gente possa chegar lá, reconhecer e ver, talvez não com o sentimento que nós temos aqui na Terra, talvez não com esse sentimento, porque o sentimento é daqui, da Terra, esse sentimento que nós temos. Lá não vai ter esse sentimento, entendeu? De pai, de filho, daquela coisa toda. Então, o que falar sobre isso, irmão? Sinceramente, irmão, é isso que eu penso, mas dentro da Bíblia não está escrito nada de que você vai reconhecer. não, a Bíblia não fala assim, ó, você vai chegar lá, você vai encontrar o seu pai que morreu, sua mãe que morreu. A Bíblia não fala aqui. Tem uma passagem da Bíblia. Obrigado. Tem uma passagem da Bíblia que Jesus, que fala assim para Jesus, morreu um homem, e o irmão dele veio e casou com a mulher dele. E por fim, como que será lá no céu? Fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus falou assim que lá no céu não tem homens e nem mulheres. São anjos, né? São anjos. Então, aí seguindo falava ele, minha mãe, ela exato, tal. Bom, aí eu já vi, porque eu vi na Bíblia escrito que no céu não tem mulheres e não tem homens, são como anjos. E não tem casamento também. Exatamente. O que o senhor me fala mais isso? Então, Não tem briga então, né? não Tem existe. casamento, não tem briga. Não tem problema. Então, nesse caso, lá no céu, essa mulher vai ser mulher de quem? Senhor, é isso que o senhor quer dizer, que o senhor perguntou? Não, porque não vai Não, ter não vai ter. mulheres. Então eu sei, mas Porque eu não entendi a são pergunta. anjos. Sim. São anjos, né? Porque
as pessoas aqui brigavam porque o marido casou, morreu. Isso. O irmão dele mais velho veio e casou com ela. Certo. Ele morreu. Morreu, né? Morreu também. Aí depois, ela morreu. Aí a pergunta fica, É, com que ela vai ficar? exatamente. Entendeu? Olha, irmão, né? Aí Deus responde que lá no céu não tem homens e nem mulheres. Então, aí que São tá. anjos, né? Já pensou se chegar lá no céu, essa mulher falar, esse aqui foi meu marido, esse aqui foi meu marido, entendeu? E vice-versa, e aquele sentimento de posse, essa mulher era minha, essa não é essa mulher. Então, não existe nada disso. A pessoa, eu acredito, se morreu em Cristo, vai no céu, né, como Jesus disse, irmão, o anjo não tem esse negócio de sexualidade. Então lá a Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo diferente. Não é esse corpo que eu sou restrito à parede. O corpo transformado ele ultrapassa isso aqui, entendeu? Então não existe, não vai haver esse sentimento de posse de marido, de esposa, não vai existir. Fico assim perguntando por quê. E aqueles que a gente não viu, que não foi? Vamos supor, eu vou e não vejo algum dos meus entes queridos. Como fica? Não vai ter sentimentos lá. Não vai. Não, sentimentos não. Olha, alguém que a senhora ama, gostou, ficou, não subiu, entendeu? Aí a senhora olha e fala, não subiu, e aí a senhora começa a chorar. Então, A Bíblia fala que no céu não vai ter choro. exatamente. É por isso O que choro vai ser banido, bagunça a cabeça de, né? Tem que ver. entendeu? Então, o sentimento vai ficar para aquele que ficou mesmo, entendeu? Vai chorar porque a minha mãe, meu pai, meu filho e tal, subiu. Mas por que ele vai ter esse sentimento? Porque ele ainda está revestido dessa carne, que é a carne da corrupção, entendeu? Essa carne, porque a Bíblia fala que essa carne não vai herdar os céus. E é nessa carne que tem todo o sentimento, entendeu? Os prazeres da terra, os prazeres humanos, está tudo contido nessa carne. Quando haver esse desligamento, desligou, acabou, entendeu? Meu pai, minha mãe subiu com Cristo, meu filho, minha avó, meu tio, meu vizinho, subiu com Cristo. Eu vou chorar se eu ficar, entendeu? O que eu vou fazer agora? Agora, quem foi, irmão, vai dando glória a Deus, está feliz da vida. E a Bíblia fala do cântico da vitória, dos anjos celebrando a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo celebrando aquela festa. Aí você fica lá preocupado, poxa, meu filho não veio. Então não pode ter esse sentimento. Então a gente vai ter, assim, a pessoa que não foi, ela vai ter, assim, a segunda chance. Vai. Essa segunda chance Essa é dolorida. porque na verdade hoje a gente tem a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, né? Hoje a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, né? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Tem que olhar lá. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então hoje nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo esforço de Jesus Cristo. A única coisa que nós devemos fazer é aceitar Jesus, meu Salvador. Agora, passando essa fase de que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, buscar seu povo, irmão, aí vai ser implantado os 7 anos da grande tribulação, que os 3 anos e meio vai ser de maravilha, e depois os 3 anos e meio vai mostrar as garras de quem que ele é. Na época da grande tribulação, dos 7 anos, a salvação vai acontecer, mas é pelo seu próprio sangue, não mais pelo sangue de Cristo, entendeu? Aí é o esforço seu, entendeu? Aí, vamos supor que você consegue ficar até os 3 anos e meio final, aí chega lá o anticristo, fala, olha, ou você nega Jesus, entendeu? Ou vou matar seu filho, vou matar seu neto, vou torturá-lo na sua frente, entendeu? Para você negar Jesus. Aí é pelo seu próprio sangue. Aí é difícil. Então, quer ser salvo, irmão? É agora, em Jesus Cristo. É hoje. É hoje. E que você me fala? Isaías 56, 6. Pessoas que falam que aqui é o paraíso.
Mano, se o paraíso for aqui, mano, não quero não. E outros falam que aqui é o inferno. E se aqui for o inferno, entendeu? Se aqui for o inferno, mano, fica por aqui não. Diz assim, a bem-aventurança. Bem-aventurados são as crianças, porque delas é o reino dos céus. Né? Delas é o reino dos céus. Foi Jesus quem disse isso daí. Então, muitas crianças, hoje mesmo, crianças que morrem, que naquele dia, milhares, na guerra mesmo lá em Israel, se não me engano, foi 4.000 crianças, sabe, que morreram, crianças. Né? Essas estão com o Senhor. Essa já vai herdar a salvação. Mas é duro, né? Houve aqui em Campinas, um tempo atrás, que caiu uma árvore sobre uma criança, né? Acho que tinha 7 anos, coisa assim. Faleceu, foi na hora praticamente, né? Dói na gente, dói muito na gente. Mas... Só cortando o senhor um pouquinho, na verdade, o senhor falando aí, a gente imagina. A morte de uma criança, o diabo não tem prazer. Entendeu? Ele tem prazer na morte de um pecador que tem pecado. Isso ele tem prazer. E ele faz o possível para que essa pessoa morra, mas morra no pecado. Agora, uma criança, o diabo não tem prazer na morte de uma criança, porque a criança morreu e já está nos braços do Senhor. Não tem pecado. Criança não tem sentido. Não tem, né? Não tem sentido, porque criança não tem pecado. Exatamente. Entendeu? O que significa batismo? O batismo é para o arrependimento dos pecados. Como João Batista disse. João Batista disse, João Batista ele batizava por arrependimento. Você está arrependido? Tá? Certeza que está arrependido? Então, vem você batizado por arrependimento. Entendeu? Imersão significa o quê, irmão? O pecado da gente está no corpo. A água ali, o batismo nas águas, quando você lança, você está lavando o corpo inteiro. O seu pecado tem que ficar na água. Entendeu? Porque é pelo arrependimento. Estou arrependido dos meus pecados. Vamos imaginar assim que é uma coisa, vamos imaginar uma pia gordurosa, tá? Bem crostada mesmo. Bem crostada mesmo. O que você faz? Você vai lá e joga um produto, né? Um produto e espera. Daqui a pouco você vai lá para limpar, porque aquela crosta que estava ali agarrada, ela começa a se soltar. Aí o que você faz? Você joga uma água, limpa e deixa aquilo embora. Assim é o nosso pecado, aquela coisa que estava agarrada em nós aqui, entendeu? Aí o arrependimento é aquele produto. A palavra de Deus é esse produto. Quando você anuncia a palavra de Deus, é um produto que você joga na pessoa e a palavra de Deus ela produz arrependimento na pessoa. Aí esse pecado ele solta, aí você no batismo purifica essa palavra. O sangue de Jesus. A palavra de Deus purifica. Aí você joga nas águas, ele tem que ser limpo. Deus amou o mundo, é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui um testemunho que eu ainda não falei, não contei isso na igreja, já os irmãos Browns devem saber, de uma das bênçãos que Deus fez na minha vida. Entendeu? Eu ainda não contei em outros lugares por falta de oportunidade. Não me deram oportunidade, senão teriam contado. E esse aqui é o momento para eu falar não só apenas num grupo, mas que vai abranger o coração de muitos. Uma perguntou de uma pessoa que está passando por dificuldade, é isso? Por luta, que com o seu irmão Abraão daria. Eu quero contar um testemunho relacionado a isso. Que no ano de 2009 para 2010, o meu trabalho, que eu trabalho hoje, que foi dado por Deus desde 1998, mas no ano de 2009 houve um problema nos Estados Unidos, uma dificuldade lá, recessão muito grande nos Estados Unidos, e isso afetou o mundo inteiro, e principalmente o meu trabalho. E, na época, eu tenho 3 ou 4 fornecedores que fornecem material para mim, sem contar o banco. Para resumir, não vou contar os detalhes, só para resumir.
Eu fiquei devendo para esses fornecedores em torno de R$ 55.000. E para o banco, em torno de uns R$ 80.000. Quer dizer, somando, dava R$ 130.000 na época de 2009, que os Estados Unidos em recessão, eu não conseguia vender nada. Aquilo me trouxe um desespero muito grande, muito grande. Eu estava com 3 filhas pequenas, viu? E a dificuldade se implantou na minha casa. Então, eu já dirigia a igreja naquela época. Estava dirigindo a igreja naquela época. Então, eu até fui conversar com o meu pastor presidente para ele me ajudar financeiramente. Ele me ajudou, mas de uma outra forma, né? De uma outra forma ele me ajudou. Que eu não tinha recurso nenhum da igreja, ele me ajudou com alguns meses o recurso da igreja. Mas também não me ajudava. Aí eu saí para vender minha casa. Um bem que o Senhor Jesus tinha me dado em 1990, por aí que eu comprei minha casa, o único bem que eu tinha. Falei, vou vender minha casa para poder saldar essas dívidas. E fui. Comecei a procurar pessoas. Aí chegou uma mulher, ela é de cidade de... Não conhece a cidade de Garça, ali perto de Marília, a cidade de Garça. E ela estava trabalhando numa empresa aqui em Santa Catarina, e aqui na cidade de Campinas. Então ela era a representante de Campinas. E essa mulher precisava de uma casa aqui na Redondeza para poder fazer o trabalho dela em Campinas. Olha só como que Deus faz, irmão. E eu alicercei toda a minha confiança nessa mulher para resolver o problema. Eu falei, essa mulher vai me dar o dinheiro. Só que ela não tinha dinheiro. O que ela tinha era um Corolla 2002 velho, que me ofereceu. Aí ela se ofereceu para pagar minhas dívidas com meus fornecedores. E o restante me dá tudo em cheque pré-datado. Irmão, o desespero meu era tanto que eu aceitei. Aceitei essa proposta. Aí, no aceitar essa proposta, a gente já foi para o imobiliário fazer documento e tal, estava tudo certinho, documento. Já estava final de dezembro para 2010, já, dezembro de 2009 para 2010. Aí, essa mulher falou assim, ó, dia 20 de dezembro eu venho trazer o carro para você, trazer os cheques, né, e já vamos concluir o negócio. Aí, eu e minha família já passou a procurar casa para alugar. Vi umas 10 casas para alugar, estava tudo certo. Em 2015, dia 15 de dezembro, minha mulher já começou a arrumar as malas, né? Pra gente mudar e tal, vou entregar a casa. Casa que eu construí, meu sangue estava ali, foi construção minha mesmo, projeto meu. Mas fazer o quê? Irmãos, chegou dia 20 de dezembro, aguardando essa mulher para nós terminar o negócio, essa mulher não apareceu. Aí virou janeiro, essa mulher não apareceu. Aí entrou janeiro, aí no finalzinho de janeiro, eu fui no meu fornecedor, porque era amigo dela, conheci, eu falei para ela, pro dono do meu fornecedor, falou, o DPL, cadê ela chama Simone, cadê a Simone? Não apareceu, fiz negócio com ela, não apareceu, e aí? Aí ele falou, você não está sabendo? Eu falei, não. Ah, chamaram ela lá em Santa Catarina, na empresa que ela trabalhava, mandaram ela embora. E ela não pôde mais fazer negócio com você. Aí eu parei, pensei, fui orar a Deus, né? Aí eu lembrei daquela palavra que eu falei para o senhor no começo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí eu fui para casa, falei com a minha mulher, falei, agora eu entendi. Deus, o que Deus fez, irmão? Foi lá, mandou essa mulher embora para não concluir o negócio comigo. Por quê? Porque a casa é minha. Deus que me deu, Deus não ia... Por causa do meu desespero, eu ia perder a casa. Irmão, aí me entrou o mês de fevereiro de 2010, um dos fornecedores chegou lá na minha loja lá e falou, olha, Jorge, você me deve tanto, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir para você em 20 parcelas. Tá? 20 parcelas você vai pagando. Aí chegou outro fornecedor, 10 dias depois, fez a mesma coisa.
Aí eu estava lá no meu escritório um belo dia, o banco me ligou. O banco me ligou e falou assim, Jorge, você deve para nós aqui, está em torno de 75 mil reais naquela época. Faz o seguinte, ó, 26 mil, você paga 26 mil, a gente quita a conta aqui no banco. Aí, irmãos, eu peguei e orei a Deus, falei. Aí eu falei no outro dia, liguei no gerente, o gerente falou assim para mim, viu? Aí eu falei pro gerente, falei, viu, eu posso fazer uma proposta? O gerente falou, pode fazer uma proposta. Olha, 26 mil eu não consigo não, mas 15 mil real eu te pago para vocês em 30 parcelas. Aí o gerente falou assim, vou ver com a... Aí ele voltou, 2 dias depois, e me falou, olha, nós aceitamos 15 mil reais. Só que você tem que pagar elas em 15 parcelas. 15 parcelas. Falei, tá feito. Irmão, sem previsão lá na frente. Sem previsão. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Naqueles um ano e meio, o que Deus me mandou de trabalho, o que Deus me mandou de serviço, eu conseguia pagar todos esses parcelamentos e pagar uma nova compra que eu fiz. Terminei de pagar tudo, irmão. Paguei tudo, não devi nada para ninguém. A minha casa está lá até hoje, não precisei vender, porque o Senhor Jesus interferiu nesse negócio. Glória a Deus. Jesus interferiu Deus, e Jesus. não precisei vender. Aí, passando dias depois, um dos meus fornecedores chegou para mim e falou assim, Jorge, igual o seu caso naquela época, tinha uns 30 mais ou menos. Ele falou, o mesmo que eu fiz para você, eu fiz para os outros também. Parcelei. O único que pagou foi você. Glória a Deus. Irmão, na hora que eu às vezes eu conto, até me emociono, porque é uma das coisas que Deus fez na minha vida. Entendeu? A libertação. Hoje eu tenho uma casa porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso. Amém. A ideia do Senhor, da sua esposa, entendeu? E está divulgando a palavra de Deus. Quer dizer, aquela coisa assim, eu não posso ir, então eu contribuo. Né? O missionário está lá na África, eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Então, quer dizer, o senhor não pode ir fazer esse trabalho, mas o senhor está contribuindo dessa forma. Entendeu? Divulgando ele, jogando, as pessoas estão sendo edificadas, né? Através do evangelho, do trabalho que o senhor está fazendo. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um ter que passar paciência, não. Nós estamos localizados ali na Avenida São Paulo, 2440, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Machadinho. Nosso pastor presidente é o pastor Gerson Elias Torresan. E ali estamos reunidos para te receber quando você for lá, de braços abertos. E se você for, você sempre receberá uma palavra firme da parte de Deus. E tenho certeza que você vai sair de lá edificado. Porque a Bíblia diz assim, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E Jesus está lá e sempre acontece alguma coisa. Viu? O Senhor sempre fala conosco. E Deus tem um plano, um projeto, um propósito na sua vida. E você é o nosso convidado para estar conosco, em nome de Jesus. Eu queria agradecer a vocês, pastor Abraão, por terem vindo. E a você que está nos ouvindo, que se cada palavra que serviu para você, você possa estar também compartilhando com outras pessoas. E que Deus abençoe sua vida grandemente. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu
Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu as suas mãos para mim. Estendeu a sua mão, quando Ele estendeu